Olá pessoal, vamos resolver então aqui exercícios sobre lipídios? Olha só, dessa vez eu trouxe um exercício de lipídios, principalmente relacionado aos ácidos graxos, que é uma classe dentro dos lipídios de forma geral, que tem função energética principalmente, e são os principais componentes utilizados para a síntese da membrana plasmática, para a síntese de compostos estruturais no nosso corpo, juntamente com outras moléculas, como no caso dos fosfolipídios. Nada mais são do que ácidos graxos inseridos no composto, no grupo conhecido como grupo fosfato. Tudo bem? Então eu trouxe aqui uma questão do concurso de Bioquímica da Universidade Federal de Lavras no ano de 2016. Antes de ler a questão e resolvermos a questão juntos, eu gostaria de fazer uma breve explicação que é necessária, existe nas minhas aulas de lipídios. Eu tenho, neste momento, 5 aulas de parte teórica explicando todas as classes dos lipídios, todas essas questões. Mas, para a gente conseguir resolver aqui, é fundamental entender essa explicação prévia. Então, veja bem, ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, ácidos graxos ganhou esse nome porque ele lembra graxa. Eles são compostos lipídicos que têm característica mais apolar, ou seja, não tem afinidade com a água. Só que vejam bem, aqui existe um grupamento ácido carboxílico em todo o ácido graxo. Veja, no ácido esteárico tem um ácido carboxílico, que é o C-OH, e no ácido oleico também tem a função ácido carboxílico, que é C-OOH. Essa parte aqui da molécula é uma parte polar, ela tem característica polar, afinidade com a água. Só que ácidos graxos são ácidos carboxílicos de muitos carbonos. E nós já aprendemos que quando a gente tem muito carbono e hidrogênio, nós não temos diferença de polaridade. Portanto, a cadeia carbônica extensa torna os lipídios, torna os ácidos graxos, compostos mais apolares do que polares, ou seja, eles têm mais afinidade com solventes apolares, com solventes orgânicos, e não se solubilizam muito em água. Tudo bem? Essa é uma característica que tem que ficar evidente dos lipídios, que traz inclusive a caracterização dessa classe de compostos, dessa macromolécula. Um outro aspecto extremamente importante que é cobrado demais é o fato dos carbonos existirem na forma de carbono saturado. O que significa isso na química orgânica? Carbono saturado é aquele carbono que faz 4 ligações químicas e não possui nem dupla e nem tripla, ou seja, não possui insaturações. E existem aqueles ácidos graxos que são insaturados. O que significa isso? O carbono vai possuir aqui, como no caso do ácido oleico, uma dupla ligação. Os ácidos graxos insaturados na natureza, eles são do tipo cis. Nós já estudamos isso também. Ou seja, esse carbono aqui, 9 e 10, tem uma insaturação. Os 2 hidrogênios que eles possuem estão voltados para cima e os 2 carbonos estão voltados para baixo. Ou seja, o número atômico maior está voltado para o mesmo lado, portanto, substância cis. Nós entendemos isso tanto na química orgânica quanto na bioquímica. E é fundamental esses conceitos. Mas aqui o importante para a gente entender é o seguinte, veja aqui, o ácido esteárico, que é o exemplo de ácido saturado que eu trouxe, ou seja, não possui duplas, não possui insaturações, repare que a cadeia carbônica dele, ela é linear. Ela tem esses vértices aqui, por conta da angulação do carbono, mas é uma cadeia linear. E o que mantém um ácido graxo ligado ao outro? São interações do tipo van der Waals, interações do tipo apolar, que a gente chama de dipolo induzido. Reparem que o ácido graxo saturado, ele consegue ficar um em cima do outro.
E aí todos os carbonos vão estar fazendo ligações, né, interações do tipo van der Waals. Quando o ácido graxo possui insaturação, olha o que essa insaturação faz pelo fato dela ser cis. Ela tomba a cadeia de carbonos do ácido graxo insaturado. E quando ele toma esse tombo aqui, ó, estruturalmente falando, ele não consegue mais empilhar de forma organizada, como acontece nos ácidos graxos saturados. Como ele consegue se organizar menos, ele consegue fazer menos ligações, menos interações de van der Waals. Então, quanto menos interações de van der Waals, mais fácil é romper as ligações que existem, e isso vai influenciar no estado físico dos ácidos graxos. Entender isso é fundamental para que a gente possa fazer a questão. Então veja bem, eu trouxe aqui ó, o ácido esteárico, ele é um ácido graxo de origem geralmente animal e ele é uma gordura. O que significa isso? A temperatura ambiente ele é sólido. Por que ele é sólido? Porque o ponto de fusão dele é maior do que o ponto de fusão do ácido oleico, que é o ácido que está aqui embaixo, o ácido graxo que tem essa insaturação no carbono de número 9. Tudo bem? Então veja bem, ácidos graxos de origem animal geralmente são gorduras porque são sólidos à temperatura ambiente. Ácidos graxos insaturados geralmente têm origem vegetal e eles são óleos à temperatura ambiente, ou seja, eles são líquidos, porque eles têm menos interações do tipo van der Waals. Para que a gente possa resolver a questão, é fundamental entender esse conceito, esse conteúdo dos lipídios. Eu explico nas minhas aulas, mas fiz uma breve explicação para que a gente possa resolver a questão que foi dada no concurso de 2016 para aprovação para bioquímico. Tudo bem? Bom, vamos à questão aqui então. Ácidos graxos apresentam o grupo carboxila, né, o ácido carboxílico na sua estrutura. E esse ácido carboxílico, né, está ligado a uma cadeia carbônica que pode ser saturada ou insaturada, o que eu acabei de fazer uma breve explicação. Assinale a alternativa na qual as características apresentadas correspondem a... O número 1, ele está falando, né, ele está se referindo a um ácido graxo saturado. E o 2, ele está se referindo ao ácido graxo insaturado. Então, ele quer saber qual das alternativas, das 4 que ele forneceu, que no número 1 está descrevendo de forma correta o que é um ácido graxo saturado, e no 2 está descrevendo de forma correta o que é um ácido graxo insaturado. Vamos às alternativas. A alternativa A diz o seguinte: ácido graxo saturado, que tem esse número 1 aqui, ó, são ácidos graxos com ligações duplas. Olha só, a questão já está errada aqui, ó. Por quê? Ácidos graxos saturados não possuem insaturação, não tem dupla nem tripla. Então, para essa questão, eu venho aqui ó, na letra A e já marco um X, eu nem termino de ler ela. Se eu tenho convicção, se eu tenho conhecimento, eu já passo para frente. Porque concurso público, quanto mais rápido eu respondo uma questão de forma confiante, mais tempo eu gasto para resolver questões que eu fico mais em dúvida. Vamos para B, então. Ácidos graxos com ligações duplas, errado de novo, porque o número 1 está se referindo a ácidos graxos saturados. Saturados não tem dupla nem tripla, e aqui está falando que possui uma dupla. Então eu já coloco um X aqui também. Ó. Reparem que a A e a B eu já discrimino elas, eu já elimino por um erro inicial. Então, eu já consegui aqui 50% de chance de acertar a questão. Eu tinha 25% de chance no começo e agora já passei para 50%, sabendo simplesmente a designação, o significado de ácido graxo saturado e insaturado. Vamos para a alternativa C. Ácidos graxos, os ácidos graxos saturados, que é o número 1, são ácidos graxos sem ligações duplas, e com maior temperatura de fusão. Repare que até aqui está correto. Ó. Então pode ser essa questão a verdadeira, porque realmente eles não possuem ligações duplas e tem o ponto de fusão maior, né? Temperatura de fusão em uma temperatura mais alta
porque faz mais interações do tipo Van der Waals, que são mais difíceis de serem rompidas. Quanto mais interações, mais difícil é separar essas moléculas. Passar do estado sólido para o estado líquido requer que as moléculas se afastem umas das outras. Para elas se afastarem, essas interações têm que se desfazer. Desfazer um número de ligações maior é mais difícil do que desfazer um número de ligações menores. Por isso que o ácido graxo saturado tem um ponto de fusão maior do que o ácido graxo insaturado. Vamos para o restante da questão. Referentes às gorduras, olha aqui, ó, certo? Então, aqui está dizendo que ácidos graxos saturados, eles não possuem ligações duplas e têm uma maior temperatura de fusão e são referentes às gorduras. Vamos passar para o número 2. Ácidos graxos com ligações duplas e maior temperatura de fusão, correspondente aos óleos. Olha só aqui, pessoal, a pegadinha. O número 2 está se referindo a ácidos graxos insaturados. Então, os insaturados, eles realmente possuem ligações duplas, conforme está mostrando aqui. Mas olha aqui, ó, colocou que tem maior temperatura de fusão. Não, a temperatura de fusão é menor. Quem tem maior temperatura de fusão é o ácido graxo saturado. Então, o que está tornando essa questão errada aqui, ó, é esse maior presente aqui na temperatura dos ácidos graxos insaturados. Então, essa também está incorreta. Portanto, eu sei que já é a letra D que eu deveria marcar. Mas vamos ver aqui por que ela está certa. Ácidos graxos saturados, correspondente ao número 1, são ácidos graxos sem ligações duplas, com maior temperatura de fusão e menor solubilidade em água. Olha só como que isso é importante, conhecimento de química orgânica. O ácido graxo ele possui uma extremidade que tem ácido carboxílico. O ácido carboxílico tem oxigênio e o oxigênio é um átomo eletronegativo. Então, a porção que tem o ácido carboxílico, ela é polar. Só que ácidos graxos saturados, eles se organizam tanto um com o outro, fazem tantas ligações de Van der Waals, que a água não consegue se aproximar da porção hidrofílica, da porção polar, que é correspondente ao ácido graxo, ao ácido carboxílico. Já os ácidos graxos insaturados, por eles terem a cadeia torta devido à insaturação, eles não se organizam tanto, como eu já discuti com vocês, e, portanto, a água consegue se aproximar mais da porção polar, da porção do ácido carboxílico. Portanto, os ácidos graxos insaturados, eles são um pouco mais solúveis na água quando a gente compara com ácidos graxos saturados de mesmo peso molecular. Tudo bem, pessoal? Quanto mais carbonos eu tenho na cadeia carbônica, mais insolúvel o ácido graxo é. Tudo bem? Quando eu comparo o ácido esteárico, por exemplo, que tem 18 carbonos e é um ácido graxo saturado, com o ácido oleico, que também tem 18 carbonos, mas tem uma insaturação no carbono 9, o ácido oleico é um pouco mais solúvel na água, porque como a cadeia dele tem essa quebra de ligação, né, e modificação na angulação, eles não se organizam muito bem e a água consegue chegar com mais facilidade na porção polar, solubilizando um pouco mais os ácidos graxos insaturados quando a gente compara com os saturados. Então vamos à letra D para finalizar. Número 1, ácidos graxos saturados são ácidos graxos sem ligações duplas, está correto, com maior temperatura de fusão, porque tem mais interações de Van der Waals, e são menos solúveis em água, verdadeiro. Número 2, ácidos graxos insaturados são ácidos graxos com ligações duplas, menor temperatura de fusão, correto, e maior solubilidade na água, porque como tem a insaturação e torna a cadeia com uma volta a mais, ela se organiza menos, consequentemente é mais solúvel na água, porque ela atinge a porção polar com mais facilidade. Tudo bem? Com isso a gente termina a explicação desse exercício. Eu espero que faça sentido e ajude vocês a entender tanto esse exercício
quanto qualquer um outro que vier aqui cobrando a respeito de ácidos graxos saturados, insaturados, ponto de fusão e ebulição, que são características físico-químicas e hoje em dia estão sendo muito cobradas. Se vocês tiverem disciplina, foco e estudarem bastante, vocês conseguem entender o conteúdo, conseguem resolver exercícios e dão conta com toda certeza da bioquímica, da química orgânica e de áreas afins. E contem sempre com a minha ajuda no que for possível. Se esse vídeo chegou até você de alguma forma e está te ajudando, se inscreva no canal para receber notificações.